Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Mateus 1, é basicamente o mesmo texto da abertura, não combinamos nada, né, passarinho? Porém, Deus testifica a palavra da noite, já na palavra inicial. Mateus 1, capítulo 1, do verso 18 ao 24, lembrando aos irmãos que quarta-feira não haverá culto, por questão do Natal. Aqueles que desejarem passar a virada do ano aqui com a gente, nós vamos ter culto, tá? Vai ser no dia 31, uma terça-feira, das 10 à meia-noite. Então nós vamos começar o culto às 10 horas e encerrar à meia-noite, tá? Fica aqui o apelo para aqueles que vierem, trazer um prato de salgado, tá? Se você for comer aqui, de repente você só vem no culto, né? Pastor, eu só quero ir no culto. Tem ceia lá, a minha família vai cear, então você não precisa trazer, tá? Mas se você quer ficar aqui depois do culto um tempo, participar de uma refeição, ter um momento, né, gostoso com os irmãos, então traga um prato de salgado. Se você tiver alguma dúvida, procura Elaine, para a gente procurar trazer coisas diferentes, né? Terminando o culto, a gente vai participar da primeira refeição do ano junto, tá bom? Então, dia 31, às 10 horas da noite, nós vamos ter aqui louvores, palavra, vamos ter momento de oração, declarando, né, e colocando nas mãos do Senhor o nosso 2025. Irmãos, sem Jesus, nós não somos nada. Se não for Ele por nós, se não fosse o nosso Deus, na sua graça infinita, enviar o seu Filho, o seu único Filho por nós estávamos condenados. E diga-se de passagem, condenados com toda razão. Nenhum de nós tinha alguma defesa, nenhum de nós tinha algum argumento para combater isso, porque não existe ninguém bom, já disse isso aqui. Quando alguém diz, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou passando por isso? Pode falar na cara dela, você não é boa coisa nenhuma não, mentira sua, você não é boa não tem ninguém bom, bom é só o nosso Deus, não tem ninguém bom. A única pessoa boa que tem nesse mundo, o único homem bom foi Jesus, e penduraram ele no madeiro, Então nós não somos bons, tá? Todos nós somos falhos, nascemos em pecado, nascemos todos danificados, estragados, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado e nos dá condições de fazer isso aqui, né? Por que que uma pessoa pode sentar numa bateria e tocar com tanta unção, cantar, né? Um prega, o outro tem louvor, o outro tem palavra, o outro, enfim, nós fomos transformados pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus. Mateus 1, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem, perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui novamente. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Ainda o 25. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos. Te louvamos, Senhor, por essa noite tão especial. Homens, mulheres, jovens e crianças,
alvos da tua misericórdia, se reúnem, congregam nesse espaço físico, para tributar glória, louvor e honra ao Verbo Santo de Deus, àquele que se fez carne e habitou entre nós, trouxe o reino de Deus, se entregou no Calvário por nós. A ti, Senhor, toda a glória. Nós suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações por meio da tua palavra. O teu Espírito Santo é aquele que revela a verdade. Que o teu Santo Espírito encontre no meu coração e no coração dos meus irmãos terreno fértil, solo abençoado, para que possa frutificar, para que a semente possa ser plantada, que ela venha crescer e produzir frutos dignos de arrependimento. Afinal de contas, foi por isso que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, para que através dele nós fôssemos salvos, transformados, perdoados, redimidos. Oramos assim, suplicando o teu favor no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, esse texto aqui, como o de Lucas também, para mim particularmente, são muito preciosos. Dois evangelhos que relatam o nascimento de Jesus de uma forma semelhante, porém cada um tem um enfoque diferente, né, em alguns detalhes. Particularmente eu gosto mais do de Mateus, apesar de Lucas explicar até de uma forma mais abrangente. Eu gosto mais da linguagem que Mateus usa aqui para dizer como foi o nascimento do Senhor e como se desenrolou o nascimento do Verbo de Deus. Eu estava pensando e meditando muito nessa semana que antecede o Natal, e nós como igreja do Senhor, tanto coletivamente, a igreja de Jesus na face da terra, como individualmente, nós temos uma missão que se torna a cada ano mais difícil, e que se nós não nos esforçarmos, se nós não lutarmos, não realmente travarmos uma batalha constante, nós corremos o risco, né, de sermos não vencidos totalmente, porque isso não vai acontecer, mas muitos correm o risco de perder o verdadeiro sentido do Natal. Nós vamos para a TV todos os anos, programas com especiais de Natal, músicas natalinas, shopping centers enfeitados, mercados enfeitados, a casa das pessoas enfeitadas. Muito se fala do Natal, que Natal é luz, que Natal é paz, que Natal é harmonia, que Natal é alegria. Mas cada vez mais o verdadeiro sentido do Natal está sendo deturpado, está sendo roubado, principalmente do coração das crianças. E eu acredito que é aí que a igreja tem que investir muito, e é aí que os pais têm que investir muito. Os pais precisam sentar com seus filhos. Não estou falando para você ser um carrasco perverso, né, e tirar toda a questão lúdica do Natal, né, demonizar o Papai Noel para o seu filho, né, de uma forma tão, não vamos por aí. Não é assim que a gente lidar com a criança, né? Vai chegar um momento que você vai poder contar a verdadeira história, você vai pesquisar, não sei se você já teve essa curiosidade, de saber como o Natal, né, surgiu, quais são as raízes, enfim, vai surgir o momento certo. Mas você pode, eu tenho uma máxima comigo, que eu não preciso falar mal do meu concorrente para vender bem. Eu acho que eu tenho que falar bem de mim e vender um produto bom. Assim eu ganho lugar de destaque sem falar mal de ninguém, sem criar contenda com ninguém. Então fale do verdadeiro sentido do Natal. Explique o que é o Natal. Qual que é a raiz. Presentes são bons, legal, né? Enfeite, enfim, todas essas coisas, legal, bacana, bonito. Mas comece a falar que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo. E quem é Jesus de fato. Então perceba que ano a ano isso está sendo roubado.
Aqueles que têm a minha idade para cima, né, vão se lembrar que há 30 anos atrás, quando a gente era criança, um pouquinho mais, a gente percebia que até na televisão havia um apelo do Natal mais para o lado religioso. Agora hoje não. Hoje o Natal virou simplesmente uma festa pagã, infelizmente, em muitos lares, em muitas cidades, em muitos corações, que a origem do Natal ocidental é pagã. A história não é nada bonita, né? A origem do Papai Noel não é nada interessante. Basta você pesquisar e ter curiosidade. Então, o verdadeiro Natal tem que ser plantado no coração dos filhos, de cada um de nós, como o nascimento da graça de Deus, como o início da redenção. O homem e Deus estavam afastados, distantes. O homem perdeu a conexão com Deus, mas o Cristo que foi ali colocado no ventre de Maria, interessante, o verso 25 aqui, ele é muito esclarecedor. Nós sabemos que é um dogma muito forte com relação à questão da virgindade de Maria, que inclusive ela foi assunta aos céus e é virgem até hoje. Irmãos, em nome de Jesus, respeito quem pensa assim, mas, oh meu Deus, está aqui na Bíblia. Porém, não teve relações com ele enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Não teve relações com ela enquanto ele não deu à luz a Jesus. Jesus nasceu de forma virginal. Foi uma ação do Espírito Santo, uma concepção santa. Porém, irmãos, Maria depois casou-se com José, teve outros filhos, a Bíblia fala sobre isso. Então nós temos que pregar a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nem muito menos nós temos prova alguma, ou escrito nenhum, de que Maria ascendeu aos céus. A nossa querida irmã Maria morreu um dia. Não sei se de causas naturais, não sei se perseguida, ela morreu. Está aguardando a ressurreição, está no paraíso. Ela já está no antegozo da glória do céu. Está lá, junto com outros, Pedro, Tiago, João, enfim, Sansão e outros heróis da fé. Está lá, aguardando. Mas não está à direita de Deus Pai, nem à esquerda, nem em lugar nenhum no céu ainda. Um dia ela estará lá com a gente. Então, fica bem claro aqui. Então, Jesus é o centro de tudo. Eu, ouvindo um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu anotei já há muito tempo atrás, faço questão de ler uma introdução de uma palavra de Natal que ele deu uma vez na sua igreja, e ele diz assim, o Natal começou na eternidade. Esse que nasceu preexiste antes da fundação do mundo. Olha que coisa gloriosa. Esse que celebramos no Natal sustenta todas as coisas, criou todas as coisas sem matéria existente. Você sabia disso? Que o mundo foi criado, essa maravilha, cada coisa no seu devido lugar, uma coisa interdepende da outra. Tudo isso aqui foi criado sem material pré-existente, sem matéria existente. O Senhor Jesus chamou e do nada tudo veio a ser feito. Ah, pastor, mas a ciência hoje, o senhor não sabe. Hoje eles clonam. O senhor já ouviu falar da ovelha Dolly? Meu Deus, é velha essa ovelha Dolly. Já até morreu. Não faz mais bé. É verdade, a ciência clona. A ciência hoje faz coisas muito, mas muito. E está avançando até para cura, combate a muitas doenças, isso é bom. Porém, irmãos, tudo isso com matéria existente. Para se clonar alguém ou algo, tem que ter material genético. Não se clona do nada, não é verdade? O nosso Cristo fez todas as coisas sem matéria existente ou pré-existente. O único ser humano que é semente da mulher, os demais são do homem.
Deus prepara o mundo para o advento do Messias, para a chegada do Salvador. Isso aqui eu achei muito lindo. Deus chama então o povo hebreu, preparando a chegada do Messias, ele chama o povo hebreu, irmãos. Quem eram os hebreus? Povo pequenininho, um país sem expressão, pequeno. Deus então chama Abraão, Abraão atende ao chamado do Senhor, nasce o povo judeu. O Senhor então já tem uma nação, já tem um povo para que o Messias venha. E aí passa um tempo, Deus então levanta os gregos com sua filosofia, com sua sabedoria. Os gregos mudaram a história do mundo, com a sua filosofia, sabedoria, enfim. Então vem a língua grega, língua universal, que ganhou todos os cantos do mundo. Hoje é o inglês, se eu não me engano, ainda é, né, a língua universal, ainda é. Não sei se vai ser superada, mas ainda é. Naquela época era o grego. Então já existe um povo onde o Messias surgirá. Agora já tem uma língua única no mundo, universal, para que ele seja pregado, o nome dele seja difundido, o reino seja anunciado através dele. E aí, irmãos, Deus levanta a nação romana, o povo romano, o Império Romano, com sua política, com sua pax romana. Os romanos eram exímios construtores, engenheiros. Eles construíram estradas ligando todo o mundo da época, irmãos. Rasgaram o mundo antigo com estradas. A Via Ápia, com mais de 200 quilômetros, algo inimaginável naquela época, uma estrada com 200 quilômetros. Agora há um povo, há uma língua universal, e há estradas que ligam o mundo, há navios, rotas comerciais. E aí chegamos em Gálatas 4:4, quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha que coisa, irmãos. Quando eu ouvi o reverendo explicando essas coisas aqui, eu fiquei maravilhado. Quando então chega a plenitude, o que é algo pleno? É na sua totalidade. Então, o mundo estava preparado, o advento, o surgimento, a chegada dele. Agora, era o momento. Então, nasce o Salvador, com o propósito de redenção, de redimir a humanidade. Louvado seja Deus. O tema da mensagem dessa noite é reação ao Natal. Reação ao Natal. Afinal de contas, como o mundo reage ao Natal? Como a igreja do século 21 está reagindo ao Natal? Algumas preocupações nos inquietam, particularmente e coletivamente. Nós sabemos que o próprio Jesus, lá no sermão escatológico, em Mateus 24, ele alerta sobre o esfriamento que seria uma das marcas potenciais da sua segunda vinda. E o esfriamento hoje é algo real. As pessoas estão esfriando na sua fé, esfriando no seu amor, esfriando em todas as áreas da vida. As pessoas estão se tornando materialistas, individualistas, egocêntricas. E aí nós precisamos meditar qual tem sido a nossa reação ao Natal. E como o mundo reage ao Natal. Lembrando que Natal, não pense em Natal como luzes, presentes e festa. Que é uma grande tristeza, né, irmãos? Para muitas pessoas o Natal é tempo de encher a cara. É orgia, bebedeira, imoralidade. Tem gente que não vê a hora de chegar o Natal e o Ano Novo, para encher a cara de cachaça. Bebe, bebe, bebe até passar mal,
até vomitar, até... Ô pastor, precisa ser tão detalhista? Precisa. Porque esse não é o sentido do Natal. Natal deveria ser a reunião das famílias. Famílias reunidas na mesa, compartilhando aquilo que Jesus fez, num clima de paz, amor, união, celebrando. Mas aonde chega a bebida, aonde chega a imoralidade, tudo é contaminado, tudo apodrece. Eu não sei vocês, mas eu me lembro da minha infância. Eu não via a hora de chegar o Natal, era criança, eu achava tão bonita a família toda reunida, a gente ia tudo para o Umuarama, na casa da minha avó, via as tias vinham lá de Santa Cruz do Monte Castelo, outros lá de Sertãozinho, outros lá não sei de onde, reunia todo mundo ali, 3, 4 mesas assim, aquilo era, irmãos, até mais ou menos um pedacinho ia bem, dali a pouco, subia, e aí, aquela comunhão gostosa, aquela alegria, se tornava em falatórios inúteis. Aí aqueles esqueletos do passado, que estavam guardados na gaveta, vinham à tona. Né? E aí tudo terminava mal. Briga, confusão, gente ligando o carro, indo embora no meio da festa. Depois, anos e anos sem aparecer. Feridas enormes. Num tempo de celebrar a nova vida, era um tempo de desgraça e tristeza. E ainda hoje é assim em muitos lares, felizmente. Por isso que nós temos que aprender sobre o Natal e aprender a reagir a ele positivamente. Para que o Natal, não só o Natal, para que a nossa vida se torne uma luz. O passarinho falou sobre, nós cantamos sobre a luz, e nós devemos lembrar que nós somos o sal da terra e a luz nesse mundo. Se o sal, irmãos, não tiver sabor, não serve para nada. E uma lâmpada embaixo da cama também não resolve o problema. Então nós precisamos deixar essa luz que habita em nós hoje, que é Jesus, iluminar. Deus vai te colocar dia 25 na casa dos seus pais, na casa de uma irmã sua, de um irmão, de um vizinho, enfim, aonde você for celebrar a ceia do dia 24, ou o almoço do Natal. E aí você vai ter a oportunidade de ser essa pequena luz. E de repente dizer, gente, um minutinho da atenção. Gostaria de ler Isaías 9 para vocês e fazer uma oração. Gente, por favor, gostaria de fazer uma oração aqui, antes de nós partilharmos da ceia. Isso é ser a pequena luz, irmãos, brilhando nos ambientes da escuridão. Quanta gente dizendo assim, eu não tenho oportunidade. O pastor não me dá oportunidade, a irmã não me dá oportunidade. Irmãos, quer mais oportunidade que a gente tem todo dia? Né? O mundo é um púlpito. E ele está aí disponível para nós falarmos e fazermos a obra de Deus. Só não faz quem não quer, irmãos. Não é verdade? Reação ao Natal. Primeira coisa que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês. O nascimento de Jesus não é visto por todas as pessoas da mesma maneira. Então a primeira reação ao Natal é que o nascimento de Jesus, a chegada do Verbo de Deus, não é vista por todas as pessoas da mesma maneira. Por incrível que pareça, muitas vezes, ou para muitas pessoas, essa época de Natal é um tempo em que muitos escarnecem de Jesus. É uma época em que muitas pessoas zombam de Cristo. Vocês vão se lembrar que alguns anos atrás, uma polêmica muito grande foi estabelecida, um grupo chamado Porta dos Fundos, inclusive um nome até pejorativo, horrível, mas que existe e é ativo até hoje, lançou um especial de Natal, que foi transmitido aí por essas empresas que tem os aplicativos aí, como Netflix e outras, esqueci o nome, como é que chama? Streaming, né? Streaming. Irmãos, e foi um show de horrores.
Mas muito antes deles, o Cacete Planeta já fazia isso. Lá nos anos 90, os Trapalhões já faziam isso. Os especiais de Natal da Globo e de outras emissoras já faziam isso. Já zombavam do Cristo. Zombavam do nome de Jesus. E hoje é assim, filmes, desenhos, zombam, levantam dúvidas sobre quem Ele é. O mundo vê Jesus como uma ameaça. Jesus é uma ameaça para esse mundo. Jesus é uma ameaça para os impérios de comunicação. Jesus é uma ameaça para os governos. Enfim, Jesus é uma ameaça para esse mundo. Por quê? Porque Jesus é a contracultura desse mundo. Enquanto esse mundo vai de mal a pior, descendo o calabouço da destruição, Jesus é aquele que veio na contramão, chamando outros para irem contra a correnteza. Mais uma vez eu lembro da série The Chosen. Quem já assistiu se lembra, conhece a abertura. Eu demorei para entender, sou meio lerdo, mas depois de uns 10 episódios eu percebi que na abertura os peixinhos, todos eles nadavam para um lado só. Eu não tinha colocado atenção. Um dia a Elaine me falou: você já percebeu? Não. De repente eles começam a ir na direção contrária. E Jesus veio para isso. Então perceba que Jesus é persona não grata, irmãos, para esse mundo. No mundo em que o egoísmo, o egocentrismo, o pecado, a imoralidade, o crime, enfim, a desordem, gera lucro, alimenta a indústria do mal. O Salvador vem trazendo um discurso totalmente contrário. No mundo onde o rancor, o ódio, o toma lá da cá é uma realidade, vem Jesus dizendo: se baterem na tua face direita, ofereça a outra. Não tem cabimento. É um discurso totalmente contrário às trevas desse mundo. Pois bem, é por isso que Jesus não é visto por todos da mesma maneira. E já, logo no seu nascimento, isso se manifestou. Mateus 2, verso 3, diz assim, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Herodes o Grande, Herodes o tetrarca que veio depois, seu filho foi o que foi comido de bichos. Herodes o Grande teve uma doença crônica nos rins e uma doença horrível, que eu não posso nem falar em público, mas que consumiu ele, destruiu a vida dele e morreu por causa dela. Homem maligno. Quando ele ouve a respeito do nascimento do Messias por meio dos magos que vieram do Oriente, que não eram magos de magia, mas eram astrólogos ou astrônomos, não se sabe ao certo qual dos dois, mas eu fico com astrônomo, acho que é mais interessante. Eles estudavam os astros, eram cientistas da época. Quando ele fica sabendo, o nascimento de Jesus se torna para ele uma ameaça. Por quê? Não, se esse é aquele que as profecias dizem respeito, de maneira nenhuma ele vai aprovar o que eu faço. Ele tem que ser morto, eu preciso calar, eu preciso matar esse menino antes que ele cresça. E aí vem toda a tragédia em que ele manda matar todos os meninos. E foi uma destruição, um choro, em Ramá. Queridos, o nascimento de Jesus não é visto por todos da mesma maneira. Isso é verdade. Jesus vive para sempre. Herodes, irmãos, se foi. No decorrer dos séculos, muitos odiaram a Jesus. Muitos se levantaram contra ele. E até hoje muitos se levantam. Mas o Cristo de Deus permanece brilhando. E a sua glória brilha cada dia mais.
E ela vai se manifestar da forma mais plena e intensa quando ele vier sobre as nuvens dos céus. Enquanto aqueles que se levantam contra ele, irmãos, um a um vão sendo tombados. Tombam um a um. Herodes tombou, Mussolini tombou, Hitler tombou, outros, muitos tombaram, mas a sua glória permanece, como a do unigênito do Pai. Tanto é que o ano é 2024, dia 22 de dezembro, e nós estamos aqui falando dele, e falaremos dele até que ele venha. Outro detalhe interessante a respeito da reação ao Natal: se a primeira reação, a primeira situação é que o nascimento de Jesus não é visto por todos da mesma maneira. Em segundo lugar, o Natal visto com olhos religiosos é um Natal sem devoção. Se nós temos reações diversas ao Natal, nós também temos pessoas que veem o Natal, que enxergam o Natal, também com olhares diferentes, e muitos desses olhares são olhares religiosos. Gente que vê o Natal com olhares religiosos, e isso talvez seja a pior desgraça que possa acontecer na vida de um ser humano. A reação dos religiosos ao Natal é a pior de todas. A religiosidade fria, vazia, uma aparência externa, sem verdade interior, é a maior tragédia da vida. Pouco proveito há em decorar praças e casas com presépio, lâmpadas, enfim. Lembrar-se do menino Jesus no dia 25 e viver todos os demais dias do ano longe daquilo que ele ensinou. Isso é uma tragédia, irmãos. Estava vendo lá aquela cidade de Gramado, que tem o Natal mais famoso do Brasil, né? Natal de luz. Inclusive aconteceu uma tragédia muito grande lá hoje, né? Caiu um pequeno avião de pequeno porte lá, matou algumas pessoas, muito triste. Mas as pessoas ficam deslumbradas com toda aquela luz, com aquelas músicas natalinas, presépios encenando o nascimento de Jesus, algo até que traz uma certa nostalgia. Mas, irmãos, tudo isso tem pouco ou nenhum valor, se de fato nós não sabermos que o verdadeiro Natal não são essas coisas, mas é aquilo que esse menino veio trazer para nós, que o Verbo veio trazer para nós, uma nova vida através dele e da sua entrega sacrificial. Não resolve muita coisa, irmãos. Casas enfeitadas, ruas enfeitadas, se as pessoas vivem durante o ano todo brigando, roubando, maltratando os seus familiares, maltratando o seu próximo, mentindo, vivendo uma vida religiosa. Qual que é o problema da vida religiosa? A vida religiosa é desprovida de sinceridade, de verdade. A religiosidade é uma capa, é algo que apenas é exterior, não possui profundidade, essência, verdade. Eu disse isso aqui uma vez, algumas pessoas ficaram assustadas, mas é a mais pura verdade. Alguém pode ser alguém que desce as águas do batismo, que adentra a igreja, pode se tornar diácono, presbítero, músico, pastor, bispo, enfim, ser dizimista fiel, pregar muito bem, orar muito bonito, fazer tudo como manda o figurino, e não passar de um mero religioso. Se tudo isso for desprovido de uma verdade central, interior, de que Cristo tem que ser o Senhor da minha vida, irmãos, todo o resto, como um lindo presépio, não tem valor nenhum. Então que nós possamos entender que o Natal não pode ser visto com olhos religiosos, sem devoção, mas pelo contrário, o Natal tem que ser visto e vivenciado com a maior experiência das nossas vidas. E o Natal, irmãos, ele não é celebrado só dia 25 de dezembro, que nem foi o dia que Jesus nasceu. O calendário nosso não tem nada a ver com o calendário judaico.
Mas todo dia é Natal para nós. Todo dia é dia de festa. As luzes têm que estar ligadas na nossa vida todo dia. O enfeite, o clima de festa, a mesa preparada. Porque o cristão vive um Natal diário, celebrando o seu Redentor. Esse menino que nasceu, esse filho que nos deu, nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por último, muitas vezes, os que estão próximos a Jesus são os que estão mais distantes. Puxa, pastor, que estranho. Como é que alguém que pode estar próximo de Jesus pode ser quem está distante? É verdade. Às vezes uma pessoa pode estar à porta, ela está prestes a adentrar no reino de Deus, mas ela ainda não deu esse passo definitivo, ela ainda está vivendo a fé como um religioso. E é interessante, irmãos, que o texto de Mateus 2, o verso 1 e 2 diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Irmãos, de Jerusalém a Belém, eram cerca de 10 quilômetros. Era menos do que daqui a São Pedro. Daqui a Santa Luzia do Alvorada. Para a gente ter ideia, é pertinho, até para ir caminhando, não está tão distante. E é interessante, irmãos, que os religiosos da época, os escribas, os fariseus, mesmo conhecendo a profecia, porque eles citam ela aqui, em Mateus 2, a partir do verso 4 até o 6, eles vão citar, ó, eles falam, Herodes pergunta para eles, ó, fica alarmado e pergunta. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer, e eles responderam, eles sabiam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então os escribas, os fariseus, os religiosos sabiam, os sinais estavam todos ali, mas a religiosidade é assim, a religiosidade cega. Basta você se lembrar do apóstolo Paulo, que era um religioso de primeira, guardava a lei judaica, os costumes judaicos como ninguém, mas estava perseguindo o próprio Deus, e querendo acabar com a obra do próprio Deus. Então, a religiosidade é a pior tragédia. Quanta gente, dentro dos templos, quantas pessoas ouvindo as Escrituras, muitas delas até leem a Bíblia, são curiosas a respeito, estão ali próximas, ouvindo as verdades, mas estão tão distantes, seu coração não se abre para captar essa mensagem. Mas uma coisa me chama a atenção aqui, irmãos, é que esses magos, astrônomos, a Bíblia não diz que eles eram 3, e nem que eram reis. Isso é invenção, não sei de onde tirou isso. Deve ser da Bíblia do Sapereta, né? Só pode ser. Não é da Bíblia que a gente conhece. Ah, são 3 reis magos. Não, foram 3 presentes: ouro, mirra e incenso, irmãos. Pode ser 10 magos, 20, podia ser 2, 1. Eram magos no plural, podiam ser 2, menos não dava, mas não são 3, nós não temos como afirmar. Mas o que me chama a atenção é que esses homens estavam lá no Oriente, irmãos, distantes, estavam longe, longe, longe. Eles estavam provavelmente no país onde nós conhecemos hoje por Irã. Eles eram da Pérsia. O Irã,
Passou a se chamar Irã não faz muito tempo, acho que há 40 anos no máximo, 50. Chamava Pérsia, até alguns anos atrás. Esses homens eram persas, provavelmente prosélitos, eram novos convertidos ao judaísmo, homens que foram circuncidados e incorporados ao judaísmo, mesmo sendo persas. Mas eles provavelmente, se eles estavam em Suzã, que era a capital, eles estavam a mais ou menos 1.700 quilômetros. Se eles estavam mais para dentro, 2.200 por aí. Então olha só, os religiosos, os judeus estavam a 10 quilômetros e não conseguiram compreender o que estava acontecendo. E eles a 2.000 quilômetros, irmãos, prosélitos, novos convertidos, entenderam o que estava acontecendo. E eles empreenderam uma viagem que durou pelo menos, no mínimo, 2 meses. Naquela época se caminhava 20 milhas por dia, o que dá aí 32 ou 36 quilômetros por dia, 32 quilômetros por dia. Então, possivelmente foram 2 meses de caminhada, irmãos. E tinham 2 rotas possíveis. Eles saíram da Pérsia, passaram pelo Iraque, do Iraque chegaram até a Jordânia, e da Jordânia para Israel. Ou então eles foram pelo caminho mais longo, saíram da Pérsia, Turquia, da Turquia à Síria, da Síria ao Líbano, e do Líbano a Israel. Olha que interessante. Muitas vezes, aqueles que estão perto não conseguem enxergar, mas aqueles que estão distantes conseguem ver. Porque o que faz a diferença, irmãos, não é a distância, mas é se o coração está verdadeiramente em Cristo ou não. Sabe o que vai fazer o meu e o seu Natal de luz? Um Natal feliz, um Natal de esperança, é a intensidade do Cristo que a gente carrega aqui dentro, se a gente verdadeiramente tem o carregado. E uma coisa linda, irmãos, para encerrar essa mensagem, está lá em Mateus 2, verso 12. Lembrando que esses magos foram primeiro no palácio de Herodes, e Herodes então ali faz todo um teatro, faz o seguinte, encontre o menino, e quando vocês encontrarem ele, mandem me avisar que eu também quero ir lá para adorá-lo. Tudo mentira, Herodes queria matá-lo. E aqui no verso 12, eles já tinham então chegado lá, entregado os seus presentes, eles reverenciaram Jesus como Senhor. Olha que coisa linda, ó. Vamos ler aqui a partir do verso de número 9, ó. Depois de ouvirem o rei, Mateus 2, 9 a seguir, ó. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por que que eles entregaram ouro, incenso e mirra? Esse tipo de presente, irmãos, só era entregue por comitivas que representavam o seu país, e só eram entregues ao rei daquele país que era visitado. Quando eles entregam essas ofertas a Maria, a José e ao menino, eles estão declarando que aquele menino é o rei dos judeus. Os religiosos, escribas e fariseus queriam matá-lo junto com Herodes. O enxergavam como uma ameaça. Mas aqueles homens distantes, que nem nasceram judeus, creram nele como rei dos reis e senhor dos senhores. E para encerrar o verso 12, ó, e tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. O que a gente entende aqui nesse último versículo, irmãos? Que todo aquele que entende o que é o verdadeiro Natal,
que todo aquele que tem um encontro com o verdadeiro Natal, que todo aquele que entende que o verdadeiro Natal é Jesus Cristo, nunca mais volta pelo antigo caminho. Tudo se faz novo. Vamos ficar de pé, queridos?